Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Tomatala.arte. Então já estarei dando duas dicas básicas para iniciantes de como fazer Webtoon. Fiquem ligados. Webtoons são quadrinhos digitais dispostos na vertical e a sua leitura também feita na vertical. Mas justamente por quê? Por causa disso daqui, celulares. A gente está acostumado a usar o celular nesta posição que é na vertical. A gente lê, a gente posta vídeos, a gente vê vídeos, usa as redes sociais, geralmente assim na vertical. Então Webtoons são quadrinhos que trouxeram um conceito também que atendem essa demanda que estamos acostumados a usar, que é assim, o celular na vertical. Então eles vão sendo feitos assim, ó, como vocês podem ver. Também tem Webtoons que estão disponíveis em sites, vocês podem acompanhar aí no computador, não necessariamente em aplicativos, que também estão justamente nessa posição. Então Webtoon, como disse antes, são quadrinhos onde você vai rolando de cima para baixo e fazer a leitura. Então estarei dando duas dicas básicas que é para você que é iniciante aprender a fazer um Webtoon bacana e agradar o seu leitor. Pitbull cruel que sacode o baile inteiro. A primeira dica é o tamanho da página. Então estou aqui com um aplicativo chamado Midibang aberto, onde eu costumo fazer os meus Webtoons e mangás. Vocês estão vendo uma página padrão de Webtoon. O que acontece? Nos sites onde vocês vão publicar vossos Webtoons, dependendo do site, o que pode mudar é a largura da página. Tem páginas que vão colocar 940 pixels, um site chamado Webtoon, no caso. Eles pedem de largura 800 pixels, então isso vai variar. A altura é uma coisa que pode ser livre, né? Eles não cobram isso daí. Mas é bom sempre vocês procurarem disponibilizar na vertical, desenharem, conceitualizarem todo o seu desenho, todo o seu quadrinho na vertical. E vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então basicamente eu vou usar o padrão aqui que é exigido pelo site Webtoon. Vocês têm que colocar numa página, como no caso dessa que vocês estão vendo aqui, 1280 pixels de altura e 800 pixels, esse meu número 8 está bem zoado, 800 pixels de largura. Então isso aqui seria uma página do Webtoon. Batendo o olho assim de cara aparece uma página normal de mangá, não é? Mas não, geralmente as páginas do Webtoon tendem a ser um pouquinho mais altas do que páginas convencionais de mangás. Então o tamanho da página é muito importante. Será que dá para se limitar só nesse tipo de tamanho, página por página? Não, vocês também podem fazer adaptação, pessoal. A adaptação é importante. Eu tenho aqui um exemplo de uma página comprida. Vocês vão ver aqui. Isso aqui é uma mistura de páginas para fazer esta transição aqui. Viram? Fica show, né? Fica bacana, né? Então o Webtoon é basicamente isso. À medida que você vai vendo no celular, o efeito que vai ter é esse daí. E assim funciona o tamanho das páginas do Webtoon. Em outras palavras, se você vai publicar no site Webtoon e geralmente uma página tem 1280 pixels de altura, caso queiras combinar páginas para fazer efeitos como daquele daí que eu vos mostrei, vocês vão multiplicar com o número de vezes de páginas que vocês vão precisar. Então, digamos que você quer fazer uma cena onde tem um trem. Trem é comprido, não é? E daí você pode multiplicar, por exemplo, por 5. Vai fazer esses 1280 por 5. O resultado que dá vai ser o tamanho da tua página. Pode ser uma página comprida igual essa daqui. Se eu me afastar um pouco, vocês podem ver que essa página é mais comprida, porque é combinação de páginas, em comparação com essa daqui, que é uma única página do Webtoon. Beleza? Pitbull cruel que sacode o baile inteiro. O segundo ponto é a quadrinização. Pessoal, é muito importante que evitem o máximo possível de fazer quadrinização desse tipo numa página de Webtoon. Isso aqui é um padrão de páginas de mangás, HQs. Eu tenho aqui uma página de um mangá que estou desenvolvendo, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o típico de mangás e HQs. Vários quadros, onde tem várias cenas e por aí vai. Dá para você fazer à vontade. Só tomem cuidado com a questão da poluição visual, né? Porque nem sempre é bom repetir esse padrão várias vezes em várias páginas. Mas o Webtoon tende a ser uma coisa mais limpa, com pouquíssimas cenas numa única página. Evitem o máximo possível, pessoal. Então isso daqui, ó, vou botar um X grandão aqui. Evitem, galera, o máximo. O ideal é vocês fazerem quadrinização dessa forma aqui para Webtoon. Porque a leitura é feita na vertical e não na horizontal. Esse aqui é o detalhe. Então, quanto menos quadros vocês colocarem, beleza, tranquilo. Aqui nesse exemplo, vocês podem colocar balões de fala aqui, para a pessoa que vai estar nesse quadro, ou aqui. Enfim, não vai ser uma coisa tão maçante, entendem? Um outro exemplo de quadrinização seria esse daqui. Poucos quadros, pouca poluição, pouco excesso de cenas numa única página. E um outro exemplo também seria este daqui, como vocês estão vendo.
E voltando de novo naquele desenho aí que eu vos mostrei, que inclusive faz parte de um webtoon que já está publicado na Flipthrough e outras plataformas, eu fiz isso daqui. Usei este modelo, este último modelo, aqui misturado com uma cena de transição, como vocês viram. Então aqui tem um quadro, que é esse daqui, e basicamente o outro quadro é esse que está aqui em cima, só que está misturado com uma cena de transição que fui passando, que é para fazer com que o leitor sinta como se estivesse aí nesse universo. Beleza? Vou vos mostrar aqui alguns exemplos do que vocês devem evitar. Eu tenho aqui um exemplo de pelo formato eu vou chamar webtoon, porque não está disponível como mangá. Tenho aqui exemplo de um webtoon muito famoso, muito conhecido, que é o Sense Life, e é brasileiro. E, enfim, muitos de vocês vão entender a referência para quem já conhece isso daí. Apesar da arte ser boa, a história ser boa, o autor em si cometeu um equívoco com relação ao que é webtoon. Ele publicou no formato webtoon, então vai ser visto assim na vertical. O ideal para esse tipo de quadrinização que ele fez, inclusive o tamanho da página aqui, ó, tem um detalhe, tem disparidade. Essa página daqui tem mais largura do que as outras páginas. Vocês podem ver aqui por essa diferença. Aqui, ó, tem uns sobrados aqui. Se vocês verem as outras páginas, são parecidas aqui. Entenderam? Aqui é a questão do quadro. O quadro aqui é menor, mas dá para perceber que ele segue aqui a linha. Então é basicamente isso. Um erro seria quadrinizar o webtoon como se fosse mangá. Daí acaba atrapalhando um pouco o leitor, porque não é o formato bom para esse tipo de quadrinho. Então estão vendo aqui, esse é um exemplo do que não fazer, apesar de ter uma arte boa. Um exemplo bom para isso seria Blood Griffin, que é outro webtoon que também está aqui disponível. E só para lembrar, eu estou olhando no site Flipthrough aqui, pessoal, beleza? Que é um site brasileiro, nacional, onde vocês podem acompanhar quadrinhos, webtoons e por aí vai. Esse aqui é um bom exemplo de como fazer a quadrinização de um webtoon. Você vê que são cenas únicas a cada página, se assim posso dizer. Também faz mesclagem de páginas para fazer transições e por aí vai. Então dá para perceber que o pessoal que fez isso, a pessoa que fez isso, entende muito bem de como organizar um webtoon de forma básica. Inclusive acaba gerando certas surpresas, porque cenas como essas daqui, ó, vocês estão vendo, acabam sendo bem entusiasmantes. Você consegue apreciar inclusive melhor a história e a arte em si. Um bom exemplo para quadrinhos, do jeito que vos mostrei aqui, como no caso desse mangá, páginas dessa forma, com esse tipo de quadrinização, assim, um bom exemplo seria vocês publicarem, por exemplo, se você vai publicar na Flipthrough, um bom exemplo seria você publicar aqui, ó, neste formato, porque Flipthrough permite com que as pessoas também possam mudar o formato de publicação. Então a leitura para esse tipo de quadrinização é assim, na horizontal, que inclusive é o tradicional, o que a gente está acostumado a ler. Inclusive se vocês tiverem algum quadrinho físico, vocês não leem na vertical como se fosse num celular, vocês vão desfolhando. Então, quanto mais quadros você colocarem numa única página, o bom é publicarem dessa forma e não de outra forma como o autor do Sense Life publicou aqui, beleza? Essa aqui é um webtoon que eu desenvolvi, ainda estou desenvolvendo no caso, né? Estou produzindo outros episódios e já publiquei 4 partes do primeiro episódio. Então o padrão é esse daqui, a leitura vai sendo feita na vertical, evitar o máximo possível de colocar vários quadros numa única página. A combinação de páginas faz com que vocês possam fazer inclusive transições bacanas, como essa daqui que vocês estão vendo. Começou pelo céu, apareceram as pegadas na neve, e daí mostra as personagens. Entenderam? Isso foi uma combinação de várias páginas. E mesmo continuando aqui a leitura, vai mostrar o céu com elas de cabeça para baixo. E aqui aparece elas novamente, só que em pé. Então vocês podem usar esse formato que o webtoon tem, que permite usar modos criativos para vocês poderem transitar de página em página, beleza? E aqui também a mesma coisa. Coloquei só um quadrinho assim, ou 2 quadrinhos, ou 3, mas sempre um em cima do outro em forma de plataforma, que é para que a leitura fique bem fluida no formato webtoon, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês entenderam, ficou bacana e tal, essas seriam então as 2 dicas para vocês poderem fazer bons webtoons, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos, a gente vê até a próxima e valeu.